Hoje eu quero contar uma história. Durante ao longo dos meus atendimentos, então eu tenho muitas histórias para contar. E eu recebi uma paciente, uma pessoa de aproximadamente 50 anos, não lembro ao certo, e ela veio me falando que ela não consegue emagrecer, que ela já tentou de tudo, que ela engorda, cada dia mais engorda, e ela tem várias patologias, várias doenças, diabetes, pressão alta, colesterol, e tudo isso, eu ouvindo ela, percebi assim que tudo era desencadeado por questões emocionais. E ela me contando na trajetória dela que ela se relacionou com um homem e nesse relacionamento ela engravidou de uma menina. E logo depois que ele soube que ela estava grávida, ele abandonou. Ele abandonou, ela desesperada, ela sem estrutura. Naquela época ela não trabalhava, teve que começar a trabalhar porque era muito jovem, enfim. E aí ela soube que ele se tornou um mendigo. Tudo bem, passou-se 6 anos dessa criança que cresceu, ela de novo reencontrou esse homem. E esse homem, ao reencontrá-la, de novo a engravidou pela segunda vez, e dessa vez de um menino. E nesse relato de dor, quando ele soube que ela estava grávida de novo, o que que ele fez? Mais uma vez, ele a abandonou, a deixou e foi embora, exatamente foi embora. Então, quando ela começou a contar todas essas dores, o que ela passou para criar essas duas crianças, e as crianças pediam pelo pai, e por que que eu estou chegando nessa história? Muitas pessoas, elas não conseguem entender que muitas das dores, muitas das doenças, das dores, das situações que ela vive, é algo que ela, sem querer, ela acaba transferindo para o físico, aquilo que vem do emocional. Essa mulher, ela chegou bem arrumada hoje, com um sorriso no rosto, e daí ela foi contar a história dela. Por trás dessa história, uma história de dor, uma história de rejeição, de abandono, de tudo aquilo que você puder imaginar. E ao longo de toda essa história, o que que ela ainda me contou? Que a filha dela, aos 26 anos, de tanto sofrer, de sofrer, de sofrer pelo pai, pela falta desse pai, ela queria esse pai. E aos 26 anos, estava ela, a mãe e o irmão assistindo TV. E do nada, conversando, ela apenas virou a cabeça assim e morreu. Então, essa mãe vive numa tristeza, mesmo disfarçando através do sorriso. Ela leva uma culpa, ela leva um peso muito grande, que ela fala assim que ela escolheu mal o pai dos filhos dela. Que essa menina morreu porque ela não soube escolher o pai. Então, você percebe o quanto de culpa, de rejeição, de abandono, de feridas emocionais essa mulher tem. Por que que eu estou contando essa história? Essa história, ela me fez lembrar de uma história de uma mulher na Bíblia que ela vivia encurvada há mais de 18 anos. Você pode pesquisar, você vai achar na passagem de Bíblia de Lucas 13. E sabe o que é mais doloroso quando eu ouço essas histórias dos meus pacientes, que são muitas? Ela estava o quê? Ela era uma mulher que estava dentro da sinagoga, ou seja, no lugar certo, ouvindo a palavra de Deus, mas ainda estava presa. Quantas mulheres estão dentro desses lugares, orando, lendo a Bíblia, buscando a palavra do Senhor, mas ainda estão presas por dentro, presas por não liberar perdão, por não liberar mágoa, por não liberar ressentimento, com a alma curvada, com os olhos no chão. Essa mulher chegou totalmente, tanto que ela sentava assim, ó, sem conseguir levantar a cabeça, ela não consegue levantar a cabeça e olhar para os olhos. E lá na passagem bíblica de Lucas, diz muito que Jesus, ele viu essa mulher. Ele chamou ela e a libertou. Então, na passagem bíblica, diz muito isso. Jesus a viu, a chamou de frente e disse:
você está livre da sua enfermidade. Então, muitas vezes, não é o médico que vai resolver as questões, igual essa paciente com diabetes, com triglicerídeos, com um monte de doenças associadas muito fortemente ao emocional. Porque dentro dela, ela precisava o quê? Adoecer para não continuar sofrendo como ela estava. Talvez ninguém esteja te enxergando, mas Jesus está te enxergando. E Ele está te chamando de frente. Tem um tempo novo. É o momento de nós nos levantarmos. E por isso que lá na passagem bíblica, na hora que Deus falou, declarou essa situação para essa mulher, ela, ela imediatamente ela se direitou e começou a louvar ao Senhor. Por que eu estou contando isso para você? Muitas pessoas que talvez estão por aqui, por fora, quem vê por fora, diz que está bem, mas por dentro está totalmente quebrada. Muitas vezes a gente precisa parar e olhar para essas dores. E eu sempre digo que, hoje mesmo atendendo uma paciente, ela dizendo de situações, e ela falando da raiva que ela tem, ela falou, não consigo me libertar dessa raiva. Mesmo ela orando, mesmo ela lendo a Bíblia, mesmo ela buscando a palavra do Senhor, ela falou, Nutri, eu não estou conseguindo me libertar. Meus queridos, o que eu quero te dizer? Muitas vezes a gente precisa se colocar nesse lugar e buscar dentro de nós a nossa cura, sem tentar passar a maquiagem nas nossas feridas, sem tentar tampar as nossas dores. Se você, na hora que você lê essa passagem de Lucas 13, que você vai ver sobre essa mulher que ficou dos 18 anos encurvada, você vai entender que tem coisas que precisa profundamente de cura. E você não consegue dar um passo se não for olhando para isso. Você precisa dar o passo. Você precisa entender que você precisa avançar. Só que você precisa se libertar. Talvez para você libertar esses pesos que você tá quando você se sente curvada de tudo aquilo que você está carregando, daquilo que falaram que você é. Então hoje eu quero deixar essa mensagem para você. Se você que está aqui está vestindo esse papel, se, se colocando com tantas dores, com tanto sofrimento e não olhando para isso, eu convido você a olhar para dentro de você, a buscar realmente o que está adoecendo a sua alma. Muitas vezes, a parte da nutrição, ela é extremamente importante. Eu, como nutricionista, digo isso. Olhar os exames, aquilo que o médico fala, está normal. O que é normal para você? Às vezes não é isso. O normal é eu estar bem, eu estar saudável, eu estar cada dia melhor, sentindo energia, disposição, vitalidade, porque as deficiências, elas existem, nós não conseguimos comer tudo aquilo que precisamos. E as pessoas não conseguem entender, elas olham referências, e não é sobre referências. Por isso que hoje eu convido você a olhar para a sua doença física, olhar para o seu diagnóstico físico. Será que todo esse diagnóstico físico está vindo do emocional? Será que muitas de vocês não estão tentando anestesiar, passar a mão em coisas que estão no próprio emocional? Eu consigo hoje, dentro do meu trabalho de terapeuta e de nutri, passar para você o que é físico e o que é emocional. Nem todo colesterol é uma causa física. Nem todo colesterol é só emocional, porque existe também. Então, quando nós entendemos aonde estão os dois pontos, nós conseguimos ajudar o nosso paciente. Só que Deus convida você a quê? A entregar. E eu quero te dar uma tarefa hoje. Faça à noite.
essa tarefa. Escreva uma carta para tudo aquilo que está pesado na sua vida. Escreva todas as dores, as pessoas que te ofenderam, as pessoas que falaram algo de você, que você sente uma mágoa, uma angústia, um ressentimento. Escreva essa carta. E depois que você escrever essa carta, você entrega ao Senhor e queima ela. Porque é que a partir daquele momento, você está deixando ir todos aqueles conflitos. Muitas vezes eu gosto muito de escrever, fazer meus pacientes escreverem nas terapias as situações que eles estão vivendo, porque assim a gente consegue cura e libertação. E o quanto isso é importante para nós. E eu tenho certeza, meus queridos, que a partir do momento que você começar a olhar para dentro de você, esquecer o de fora, olhar para as feridas, entender da onde está vindo cada situação que você está vivenciando, toda a sua história traz dor. Toda a sua história, ela está sendo escrita desde a sua fecundação. E tem pessoas que acham que é daqui para frente. Não é. Toda a nossa história foi escrita desde a nossa fecundação. Quando nós, por exemplo, a paciente que eu atendi hoje, por exemplo, uma paciente que foi vítima de uma mãe narcisista. Uma mãe que dizia o tempo todo: você é burra, você não consegue, tudo que você faz dá errado, você é isso, você é aquilo, nada consegue. É uma mãe que adora espetar, ir na ferida. Tudo aquilo que ela fez errado ao longo da trajetória dela, a mãe só sabe tocar nessa dor. Então, o que eu faço com essa paciente? Eu vou curar essas dores. Porque a partir do momento que a mãe tocar de novo nessas dores, ela não vai ter mais isso. Porque ela curou dentro dela. Ela perdoou. Ela se libertou. Porque Deus é que liberta. E quanto mais profundo nós irmos nessa dor, mais rápido ela vai estar livre de tudo isso. Então, eu quero que você reflita sobre a sua vida, a sua trajetória, as suas dores. E não ache, porque às vezes você acha que Deus vai curar tudo, mas Ele precisa que você confesse tudo isso. Que você abra a sua boca e fala realmente, e até a pessoa que você não perdoa, perdoar. Fazer estratégias que faz você fazer diferente. Então fica aí a minha dica para você. E se você puder compartilhar com pessoas que estão vivendo em dores, estão se escondendo, estão encurvadas de tantas dores dores emocionais que ela está tentando esconder. E convida ela a ler a passagem de Lucas 13 e ver o quanto, quando nós cremos no poder da cura e da libertação. Mas tudo depende de nós olharmos para dentro e crer na cura. Não é só acreditar, nós temos que crer na cura. E Deus, ele faz isso. Só que nós precisamos passar por um processo. Amém? E até o nosso próximo vídeo.